Boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira parte dos vídeos Introdução ao Rock Progressivo com a banda Focus. Vou falar de mais dois discos, falar agora nessa parte sobre o quinto e o sexto discos da banda. Mais dois discos muito bons, mas quem não viu a primeira e a segunda parte, então, eu recomendo dar uma olhada antes, porque é aquilo que eu faço, né? Eu pego toda a discografia da banda e comento disco a disco, vou dizendo, dando as minhas opiniões, as minhas sugestões, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem a banda ou não conhecem o progressivo e estão querendo conhecer, estão querendo se inteirar melhor, assim, desse estilo de música que, na minha opinião, é o melhor que tem. Então, eu estou fazendo vários desses vídeos, para quem ainda não viu, pego uma determinada banda e comento sobre a discografia, dando as minhas sugestões. Os links estão na descrição, os links dos outros vídeos que eu já fiz, assim como também da primeira e segunda parte. As duas primeiras partes do Foco estão na descrição também. Quem não viu, dá uma olhada antes de começar esse aqui, porque, como eu falei, eu vou na ordem, né? Eu vou do primeiro até o final da discografia, comentando sobre cada um dos discos. Quem não está inscrito no canal, faço mais uma vez o convite para se inscrever. Quiser deixar o like, comentar, compartilhar, tudo ajuda muito, ajuda bastante na divulgação. Mais uma vez eu vou fazer uma propaganda aqui do canal do Wagner Xavier, que é muito bom. Ele tem muito material, ele tem muito conhecimento, é impressionante a quantidade de discos que ele tem de vinil, de CD, e o conhecimento dele é incrível. Quem não conhece, dá uma olhada, o link também está na descrição, inclusive o link do bate-papo que eu fiz com ele. Virão outros, mais adiante vão ter outros, né? Mas um já está feito, está o link também na descrição. E em seguida a gente vai começar a fazer mais alguns bate-papos aí. Tá? Por enquanto foi só um, mas esse link tá ali na descrição. Sobre o Focus, então, continuando aqui, vamos para o quinto disco de estúdio da banda, que é o Mother Focus, de 1975. A formação aqui é Thijs van Lier, vocal, teclado e flauta, o Ian Ackerman na guitarra, o Bert Reuter no baixo e o David Kemper na bateria. Então entrou o David Kemper, mas o Colin Allen, que estava no outro disco, ele ainda faz uma faixa. Ele toca a bateria em uma faixa só. Até eu já vou comentar sobre ela. Sobre o disco em si, o último tinha sido o Hambúrguer Concerto. Né? O que eu falei do Hambúrguer Concerto? Uma obra-prima. Então, o Mother Fox ele é muito bom, um disco sensacional. Porém, eu não considero uma obra-prima. São músicas um pouco abaixo, então é um disco que é um pouco abaixo do Hambúrguer Concerto, porque aquele lá é demais, é fenomenal. Mas é um disco muito bom, sim. Ele é bem no estilo jazz, um disco bem regular no sentido de as músicas serem todas muito mais ou menos no mesmo estilo. Né? Tem uma única exceção ali, mas já vou entrar nesse assunto. Mas ele é basicamente todo ele um jazz. São músicas, todas as músicas são mais curtas, né? Tu vê, no Hambúrguer Concerto tinha a música Hambúrguer Concerto com mais de 20 minutos, né? Esse aqui, a música maior do Mother Fox, não passa de 4 minutos. Assim, o estilo desse disco, essas músicas, para mim, me lembram aquelas músicas ambiente. Tu tá esperando uma coisa, uma sala de espera, assim, tá tocando aquela musiquinha. Eu acho sensacional, eu adoro várias dessas músicas, eu gosto muito. E esse disco é basicamente assim. A grande maioria das músicas é assim. Como eu falei, é um disco bem no estilo do jazz, algumas músicas mais lentas, outras mais movimentadas. E uma exceção que eu já vou falar. Os destaques que eu dou do Mother Focus, então, a primeira faixa aqui é o nome do disco, que é a própria Mother Focus. Ela como eu falei, bom, não é a exceção, então é um dos jazz, e um pouco fusion, né? Um pouco, ela é bem movimentada, né? Baixo, sensacional o baixo dessa música. E a gente ouve também o Thijs van Lier fazendo aquelas melodias com a voz. A gente ouve um pouquinho daquele yodel, aquela técnica dele, só que é um tanto baixo o volume. Né? O som o restante do som da música não deixa aparecer tanto a melodia da voz, mas a gente ouve sim e, mais uma vez, torna a música melhor ainda. Então, Mother Fox é uma música muito boa, talvez a melhor do disco, não sei dizer qual é a melhor, mas é muito boa, sensacional essa música. A outro destaque que eu dou, então, é a exceção que eu falei, que essa já tem uma levada mais funk. Funk que eu digo não é pancadão, né? É o funk verdadeiro, né? É uma levada mais funk. E aí tem algumas observações sobre ela. Além disso,
É a única música que o Colin Allen faz na bateria, é essa I Need a Bathroom. Ela tem letra, coisa que nas outras não tem, é cantada basicamente só o título, muda um pouquinho, não é só o título, mas o principal que se ouve é mais o que é cantado é o título. E uma observação mais interessante sobre essa música é que quem está cantando ali é o Burt Reuter, que é o baixista, e a voz dele é muito legal. E parece, pelo que eu vi, que não tem nenhuma outra música do Focus em que ele canta. Então seria só essa mesmo. E é bem legal, acho bem legal a voz dele. Poderia cantar em outras também. Mas, assim, a Need a Bathroom, essa é a música que é diferente do disco, tá? Mas é muito legal também. E aí, voltando então para o jazz, mais dois destaques que eu dou. Focus 4, a gente já tinha visto as outras Focus, né? One, Two e Focus 3. Então essa é a Focus 4, mais ou menos o mesmo estilo das outras. Uma música mais tranquila, dali a pouco dá uma leve movimentada, dali a pouco fica mais calminho de novo, movimenta de novo. Típico dessas músicas, típico do Focus e dessas músicas Focus deles também. E o último destaque eu dou My Sweetheart, outra sensacional, bem movimentada, essa, enfim, esse tipo de música são aquelas músicas que todos têm que tocar muito. Todos os membros da banda tocam muito nesse disco. Como em todos os discos do Focus, né? Mas música assim, jazz, fusion, tem que ser muito bem tocada, tem que ter excelentes músicos na banda. My Sweetheart é mais uma dessas, é bem movimentada assim, e a gente percebe o instrumental fantástico também. Todos os músicos fazendo miséria ali. Todo o disco, né? Não só nessa música. Então, resumindo, sobre o Mother Focus, ele é um pouquinho abaixo do Hambúrguer Concerto, porque ele não é para mim uma obra-prima, mas é sensacional também. Já deixa um pouquinho o progressivo de lado e entram mais pro jazz, né? Tem alguma coisa assim que a gente percebe de jazz prog, né? O fusion também é um pouco para alguns o fusion é um subgênero do progressivo, né? Para outros não. Mas com certeza um disco muito, muito bom. Repetindo os destaques, então, Mother Focus, I Need a Bathroom, Focus 4 e My Sweetheart. 1976, então o sexto disco da banda é de estúdio, Ship of Memories. Esse disco, na verdade, não é exatamente um disco de músicas novas, assim, vamos compor mais agora, vamos fazer um novo disco, vamos compor músicas para esse disco. Não. É como já aconteceu com outras bandas, várias músicas mais antigas que não foram aproveitadas em discos anteriores. Então, não só antigas, né? Eu acredito que de toda todos esses anos, então, desde 70 até 76 no caso, eu acredito que essas músicas sejam de todos esses anos aí. Algumas eram para ser aproveitadas nos discos, outras em outros, e foram deixadas de lado e foram reunidas nesse disco Ship of Memories. Então ele é mais ou menos uma coletânea, mas também são músicas inéditas, né? Mais ou menos o que aconteceu com Jethro Tull, com Living in the Past, né? Que também eram músicas que tinham sido deixadas de lado, entre outras que tinha algumas que já tinham sido gravadas, tinha ao vivo também. Mesmo também do Emerson Lake and Palmer, que tem o Works 2, músicas também tinham sido feitas a tempo e não tinham sido gravadas. Então, o Ship of Memories é a mesma coisa, portanto, os membros do disco não dá para dizer exatamente quantos, porque são quase todos os que já passaram pela banda, né? Quase, não são todos, mas são quase todos. Sobre esse disco, Ship of Memories, é muito bom também. Eu boto ele no mesmo nível do Mother Focus. Não é exatamente assim, todo ele jazz como o Mother Focus é. Ele é mais variado, é mais diversificado. Para mim, o nível é o mesmo, tão bom quanto o Mother Focus, só que é um pouco mais. O estilo dele não é exatamente o mesmo. Tem alguma coisa de jazz, tem alguma coisa de fusion, mas tem um pouco de músicas um pouco mais diferentes também do jazz. Por exemplo, os destaques. A primeira faixa, que é P.S. March, ela não é jazz, não é fusion, ela é assim, é como se fosse uma marchinha, uma marcha, o nome já diz tudo, né? E com um solinho de flauta do Thijs Van Lier, sensacional, muito legal. E ela
já que nós estamos falando do Focus, né, ela vai alternando também. Daí a pouco para isso aí, entra uma guitarrinha bem calma. Daí a pouco volta essa marcha com o solo do Tyson Lee. Daí a pouco volta a guitarra mais calminha. Então, típico do Focus. Vão alternando, umas partes mais rápidas, outras mais lentas. Muito boa, sensacional. P.S. March. Outro destaque, Can't Believe My Eyes. Sensacional, talvez a melhor do disco. É outra também, instrumental. Eu digo assim, ela é daquele tipo com uma atmosfera meio intrigante. A gente está ouvindo e parece que a gente está indo junto com ela. Né? Eu não sei explicar, mas ouvindo parece que a gente está indo junto por algum caminho. E é um solo de guitarra do Ian Ackerman. Então, ele é basicamente um solo de guitarra, mas a levada é muito legal. É uma levada sensacional, assim. E o timbre da guitarra que o Ian Ackerman usa é um timbre que dá para dizer que é meio sujo. Sujo não é no mau sentido. A música é muito legal. E esse timbre, a palavra que me veio na cabeça é essa, é sujo, porque é um timbre meio, não sei dizer, meio sujo mesmo, né? Só ouvindo sim dá para entender o que eu quero dizer. Mas sensacional essa música, Can't Believe My Eyes. E outro destaque, uma música bem parecida com essa até, Out of Vesuvius. As duas são mais ou menos a mesma levada. Então, é outra música sensacional. Também em solo do Ian Ackerman, praticamente toda a música. Mas uma diferença dessa, não é o mesmo timbre que ele usa para o solo. Na Can't Believe My Eyes, ele não usa em toda a música esse timbre que eu chamo de sujo, né? Mas uma boa parte dela. Na Out of Vesuvius não tem, é mais limpa, uma guitarra mais limpa, dá para dizer assim. E do meio para o final entra um solo de teclado junto, então é uma grande diferença de uma para outra. Mas a levada, a base, bem parecida. Duas músicas sensacionais, acho que as melhores do disco. Né? Outro destaque que eu dou, então, Glider. Essa música é o seguinte, ela é a versão, pelo que eu vi, a versão original da Mother Focus. Então, tu ouvir a Mother Focus, tu vai ouvir a Glider e vai ver que é a mesma melodia. Ela é um pouco diferente, então parece que veio antes, né? Seria a versão original, teria sido deixada de lado para ser gravada aquela que foi do disco, Mother Focus. Mas ela é um pouco diferente. Inclusive, o yodel que o Tyson Lee faz, ele está mais alto um pouco, a gente ouve melhor. Eu acho que essa versão é até melhor do que a anterior. A Glider, então. Outro destaque, Spoke the Lord Creator. Essa aqui é o seguinte, pelo que eu vi, é uma primeira tentativa de recriar variações sobre um tema de Haydn, que é aquela que foi a base da Hamburger Concerto, aquela música de Brahms que eles usaram para fazer a Hamburger Concerto, um arranjo dessa aí. Então, Spoke the Lord Creator teria sido uma primeira tentativa, teria sido ainda antes do Hamburger Concerto. Pelo que eu li é isso, né? Só que ela é bem mais curtinha, acho que é 2, não lembro se chega a 3 minutos. Diferente da outra que tem 20, né? Muito boa música, sensacional. E o último destaque do Ship of Memories se chama Crackers, outro fusion, então já um pouco diferente do restante do disco, mas igual ao Mother Fox, né, bem parecido. É outro fusion, até por isso essa diversidade, né, é de várias épocas diferentes. E aí juntaram num disco só. Mas resumindo assim, o disco é muito bom, sensacional, só não acho também uma obra-prima, como o Focus 3, como o Hamburger Concerto, mas no mesmo nível da Mother Fox. Excelente disco. Destaques então do Ship of Memories, para repetir. P.S. March, Can't Believe My Eyes, Out of Vesuvius, Glider, Spoke the Lord Creator e Crackers. Isto então, parte 3 do Introdução ao Rock Progressivo sobre o Focus, fica por aqui. Na próxima parte eu venho com mais 2 discos da banda e já a qualidade já é um pouco diferente desses que eu falei. Tá? Na parte 4 eu vou falar um pouco mais sobre elas. Parte 3 então vai ficando por aqui. Certo? Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Valeu!